Querida amiga, querido irmão, eu sou o Adolfo de Mendonça Júnior, o Adolfinho, do canal do YouTube Adolfinho Pesquisador. Aqui no meu canal, você vai encontrar vídeos sobre os princípios fundamentais do Espiritismo e também sobre seu aspecto científico. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E agora, vamos a mais um vídeo. Neste vídeo, mergulhamos na figura de Jesus, explorando as suas diversas interpretações e a controvérsia em torno de sua existência. O texto nos convida a refletir sobre quem realmente foi Jesus e como ele é visto pelo Espiritismo. Vamos tirar Jesus da cruz? Ao longo da nossa conversa, o meu objetivo é fazer com que você, assim como eu, possamos tirar Jesus da cruz. Porque a cruz, que ao mesmo tempo que é um símbolo da Igreja Católica, da qual nós temos o maior respeito, ela também simboliza dor, simboliza sofrimento. E o meu convite é tirar Jesus da cruz, porque o seu evangelho é o evangelho de amor, de alegria, não é o evangelho de dor e nem de sofrimento. Bom, então aqui essa é uma matéria do Portal Terra, de 2014, tá? Eu não sei se... Bom, como eu estou gravando, então depois você dá uma pausa, né, na transmissão e pega direitinho a fonte. Você pode ir lá no Portal Terra que você vai encontrar essa reportagem. Então tem um historiador estadunidense que ele defende o seguinte: Jesus nunca existiu. Essa é a tese desse historiador. Veja, gente, não é qualquer pessoa que está falando isso. É o historiador que afirma que pesquisou 126 escritores da época. E que nenhum desses 126 escritores refere-se a Jesus, ou citam o nome de Jesus. Então, de acordo com esse historiador, Jesus nunca teria existido. Eu sei que isso pode ser polêmico, mas é um trabalho de pesquisa, e eu tenho que trazer os trabalhos de pesquisa. O Espiritismo acompanha a ciência, né? Só que, ao mesmo tempo, na academia, tem uma corrente de historiadores, eu faço parte dessa corrente, que aceita o Novo Testamento como documento histórico. Da mesma forma que também aceita, por exemplo, a Ilíada e Odisseia, que são livros de ficção e que são importantes documentos históricos acerca da história da Grécia Antiga. Então, da mesma forma que a Ilíada e a Odisseia são reconhecidos como documentos históricos, tem um grupo de historiadores na academia que também aceitam, e não só aceitam, que utilizam o Novo Testamento como documento histórico, né? Agora, esse historiador estadunidense, ele não aceita o Novo Testamento como um documento histórico, tá? Essa é a visão dele, que eu respeito muito. Agora, não é o único historiador que pensa assim, mas tem historiador que pensa dessa maneira e que tem um trabalho interessante de mais de 126 escritores do período que ele pesquisou e que ele não encontrou nenhuma informação sobre Jesus. Então fica esse registro um pouco polêmico, mas importante para as nossas reflexões e, claro, para o nosso estudo. Mais uma vez, mais um pouco de polêmica acerca da existência de Jesus, né? Então, nesse slide, eu estou trazendo para vocês um livro que se chama O Evangelho Perdido. Isso em tradução livre, né? O Evangelho Perdido. Nesse livro, olha só, os autores, eles dizem o seguinte, que Jesus teria se casado com Maria de Madalena. Vejam só, Jesus teria se casado
com Maria de Madalena. Tá certo que esse livro, O Evangelho Perdido, é um livro de ficção, né? Ele é uma obra que lembra outros trabalhos, como, por exemplo, o Código da Vinci e A Última Tentação de Cristo. Inclusive, a respeito desse filme, A Última Tentação de Cristo, até foi feito um filme, na época muito polêmico, né, sobre a vida de Jesus, sobre se ele teria passado por algumas situações que aparecem no filme, como, por exemplo, a questão do sofrimento, da dor, né, que a gente até, de certa forma, vai falar sobre isso durante a nossa palestra. Mas aqui, então, um registro, né, vimos no slide anterior um historiador dizendo que Jesus nunca existiu, e aqui uma obra de ficção trazendo de que ele teria se casado com Maria de Madalena, né? E como nós partimos do princípio que ficção também é um documento histórico, então nós também temos que considerar a possibilidade, sobre o ponto de vista científico, né, de ter se casado com Maria Madalena. É uma possibilidade, é uma outra questão polêmica, nós não pensamos assim, mas como a ideia é questionarmos sobre quem é Jesus, então eu tenho que trazer esses elementos para o debate, tá bom? Quem é Jesus? O Cristo? O Senhor? O Filho de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo? Mestre? Profeta? Cordeiro de Deus? Ou o Rei dos Judeus? Será que faltou algum título aí? Talvez tenha faltado. Bom, essas imagens de Jesus que eu estou trazendo a partir desse slide, é porque eu estou trazendo imagens, tanto aquelas consagradas no imaginário religioso, né, cristão, como também essas imagens geradas por inteligência artificial de como seria Jesus, considerando que ele vivia no Oriente Médio. Ele não vivia na Europa. Então, a probabilidade dele ser um loiro de olhos azuis, ela é muito pequena. Eu diria que quase nula, né? Sob o ponto de vista histórico. Então, quem é Jesus? Nós vamos até discutir a questão da sua aparência, né? Qual que era a aparência dele. Então, tudo isso a gente vai estar discutindo a partir desse slide. Então, nesse aqui nós estamos falando dos títulos, pelo menos os principais títulos que são atribuídos a ele. Talvez tenha algum título aí que tenha ficado para trás. Se isso aconteceu, deixe embaixo aqui nos comentários, né? Se faltou algum título que é dado a Jesus, além desses aqui. Mas quem é Jesus? Bom, aqui nós vamos apresentar uma citação do Novo Testamento. No próximo slide a gente indica direitinho a fonte, mas eu adoro esses diálogos com Jesus, porque desses diálogos nós extraímos muitos questionamentos e muita aprendizagem, né? Então aqui é um diálogo de Jesus com o jovem rico. O jovem rico se aproxima do mestre e faz para ele a seguinte pergunta, abre aspas, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, claro, ele respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. E aí Jesus passa a falar dos mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cometer adultério, e assim por diante, né? Bom, aí o jovem replicou, né? Todas essas coisas tenho guardado, se referindo aos dez mandamentos, né? Então, não matei ninguém, não roubei ninguém, não pratiquei adultério, né? Etc, etc, etc. Então, todos os 10 mandamentos eu tenho procurado cumprir, foi o que ele falou, né? Jesus ouviu o jovem atentamente e deu para ele
a seguinte resposta, com muita sabedoria, né? Abre aspas. Ainda tem uma coisa que te falta. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. E vem seguir-me. E vem seguir-me. Então está no Evangelho de Mateus. Veja bem, meus amigos, né? Jesus, ele rejeitou o título de bom. Falou que só Deus é bom. Mas ele não se manifestou em ser chamado de mestre. Então ele aceitou o título de mestre. E ele é o mestre dos mestres. Jesus. Jesus. Por quê? Muitas pessoas faziam e ainda fazem guerras em nome de Jesus? Por quê? Bom, nesse slide, gente, é uma montagem que eu fiz. Então, eu olhando para o slide, a minha direita, agora eu não sei qual mão que eu faço aqui, que eu acho que está dando do espelhamento. Mas eu estou olhando para a imagem, à minha direita, tem uma mulher sendo queimada, né? Então, provavelmente uma bruxa. Nós sabemos, nos dias de hoje, que muitas pessoas inocentes foram mortas por ser médiums, homens, mulheres, e eram chamados de feiticeiros, bruxos, né? Alguém que era o quê? Contrário, ou que de certa forma trazia como prática uma heresia, né? Algo que era contra a igreja, algo que era contra a religião. E essas pessoas eram queimadas em praça pública. A pena delas era a pena de morte. Por que muitas pessoas faziam e fazem guerras? Nesse caso não é uma guerra, não é o Tribunal do Santo Ofício, mas uma perseguição a pessoas inocentes. Então, da mesma forma que nós estudamos na história do cristianismo, cristãos que foram perseguidos e mortos, que é um crime, aqui são cristãos perseguindo pessoas, no caso, muitos médios, né? Bom, agora olhando para a imagem à minha esquerda, eu vejo soldados com o símbolo da cruz. São cruzados. Entre os séculos 11, 12 e 13, ocorreram uma série de guerras entre árabes e europeus, ou entre muçulmanos e cristãos, que são as chamadas cruzadas, onde os cristãos eles viajavam até o Oriente Médio, né? Eles chegavam até a Itália, na Península Itálica, e partiam de barcos rumo ao Oriente Médio, a região onde Jesus viveu, principalmente Jerusalém, e a tese defendida pelos cristãos é que eles estavam defendendo a Terra Santa. Eles estavam defendendo os locais sagrados, onde Jesus passou, onde ele viveu, onde ele pregou um determinado sermão, né? Onde ele foi enterrado, entre aspas, porque depois o corpo sumiu, né? Mas enfim, então são locais considerados pelos peregrinos de locais sagrados. E que do ponto de vista econômico, essa região onde Jesus viveu, nesse período, séculos 11, 12, 13, essa região foi ocupada pelos árabes, que eram muçulmanos, não eram cristãos, eram de outra religião. Então, os cristãos argumentavam que eles tinham que defender a Terra Santa. Do contrário, tudo aquilo seria destruído, porque os muçulmanos iam construir seus locais sagrados, né? E, consequentemente, iam destruir aquilo que é muito sagrado para os cristãos. Muitos de nós, inclusive espíritas, já fomos lá. Eu ainda não fui, mas tenho vontade de conhecer Jerusalém, de conhecer lugares por onde Jesus passou. Claro que eu tenho esse interesse. Claro que para nós isso é importante, né? Tem uma importância. O que não é bom, o que não é importante, é querer defender essa terra matando pessoas inocentes. É querer defender a sua religião, a sua crença, ou a nossa religião, a nossa crença, matando pessoas inocentes.
Então, volto para a pergunta original desse slide. Por que que muitas pessoas faziam e ainda fazem guerras, ou que ainda matam pessoas, e ainda praticam a violência contra outras pessoas em nome de Jesus? Por que isso, meus irmãos? Esse é um questionamento que sempre tem que ser feito quando falamos ou quando lembramos da figura desse ser tão especial que é Jesus. Quem Jesus realmente era, como era o seu rosto, qual era a sua cor, o que ele ensinava, qual era o seu propósito de vida. Quem é Jesus? Jesus, ele percorria a Galileia, irradiando luz e amor. Luz e amor. Acompanhavam-no pessoas de todos os gêneros, cobradores de impostos, doentes, doutores, ladrões, leprosos, loucos, prostitutas, o povo em geral. O povo em geral acompanhava Jesus. Nós precisamos lembrar sobre isso. Precisamos lembrar disso. Era o povo com o mestre. Ele não fazia distinção de classe social, de gênero, de riquezas. Não, ele não fazia distinção de nada e nem de ninguém. Ele caminhava e a multidão seguia, o acompanhava. Jesus se acercava, sobretudo, dos pobres e desfavorecidos, dos marginalizados, né? Pois que são eles que precisam de consolação. São eles que precisam de remédio. São eles que precisam de amor, de carinho, de atenção. São eles que precisam. E Jesus estava com eles. Quem era Jesus? E Jesus, ele nasceu em Nazaré ou em Belém? Jesus foi criado em Nazaré, um pequeno povoado da Galileia. Isso está em Mateus, né? Também em Mateus. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado de Nazareno. E de fato, Jesus é chamado de Jesus de Nazaré, ou Jesus, o Nazareno. Mas ele não nasceu em Nazaré, mas foi criado em Nazaré. Então, ele foi criado, ele viveu em Nazaré, e com isso, ele cumpriu com a profecia, porque é chamado, entre outras coisas, de Nazareno. O Cristo. Qual o significado da palavra Cristo? Cristo significa ungido. Ungido ou sagrado, purificado, ou ainda Messias, que significa rei. Então Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido. Jesus é o sagrado, é o purificado, é o Espírito puro, né? É o Messias, é o rei. Muito embora ele dizia, meu reino não é desse mundo, né? Nasceu Jesus em Belém. Correm as profecias de que ele é o Cristo, o Messias, o futuro rei dos hebreus, ou o futuro rei dos judeus, né? Jesus. Esse é um ponto muito importante e que eu quero destacar aqui com vocês, né? Que Jesus, ele oficialmente, pelo menos, né? Ele nasceu no dia 25 de dezembro do ano 1 da nossa era.
Ou seja, ele nasceu no dia 25 de dezembro do ano 1, de acordo com o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, tá? É o nosso calendário. E o Papa Gregório XIII, foi o que promulgou esse calendário em 1582, né? Na época substituindo o então calendário juliano que havia no Império Romano, né? E esse calendário, o calendário gregoriano, o nosso calendário, ele tem como ponto de partida o ano do nascimento de Jesus. Então Jesus nasceu no ano 1, né, do calendário gregoriano. Nasceu no ano 1. E hoje nós estamos no ano de 2024, depois do nascimento de Jesus. A gente não usa a sigla DC para depois do aniversário dele. Mas todos os fatos históricos, tudo que aconteceu na humanidade antes do nascimento de Jesus, aparece no nosso calendário a sigla AC. 3 anos antes de Cristo, ou antes do nascimento de Jesus. Século 3 AC, ou século 3 antes do nascimento de Cristo. Então, a linha do tempo, né, do ano 1 adiante, ela é crescente. E do ano 1 para os anos anteriores, ela é decrescente. A linha do tempo, né? Bom, em outras palavras, Jesus é tão importante para nós, é tão importante para o mundo ocidental, que o nosso calendário está dividido antes e depois do seu nascimento. Claro que aqui nós não estamos entrando no mérito se Jesus de fato nasceu no ano 1 ou não, ou se ele nasceu 4 anos antes, ou 4 anos depois. Isso é tema para outra pesquisa. Nós não vamos entrar nesse particular. Mas, do ponto de vista oficial, nós estamos no ano 2024, depois do nascimento de Jesus. Então, o nascimento dele marca o nosso calendário. Daí a importância de Jesus para nós, né, do mundo ocidental. Aqui tem uma passagem muito significativa que eu fiz questão de buscar o que diz Isaías, né? Porque João Batista, ele mandou alguém, tá, até Jesus para perguntar para ele se ele era o Cristo. Então Jesus respondeu assim, ó: "Ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres." Bom, se a gente pega só essa frase, né? Aí vem uma explicação. Ah, que Jesus estava dizendo que ele estava cumprindo com a lei, né? Cumprindo, ou melhor, com a profecia de Isaías, né? Então foi atrás da profecia de Isaías. O que dizia a profecia de Isaías? Isaías dizia assim, ó, que com a vinda do Cristo, né, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Olha o que disse Isaías, né, na sua profecia, né, bem antes do nascimento de Cristo, né? Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Mas não foi isso que Jesus mandou dizer por João Batista? Vou voltar na frase lá, na citação de Jesus, né? Ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Ou em outras palavras, Jesus dizendo: sim, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Anunciado por Isaías. Essa é uma das passagens do Evangelho de Jesus. É uma das minhas preferidas, se não for a preferida. Eu adoro essa passagem, né? Que é o encontro de Saulo de Tarso, o doutor da lei, com Jesus. Saulo era, para os dias de hoje, seria o quê? O equivalente a um promotor.
É que lá não funcionava como funciona nos dias de hoje, né? Ele poderia ser promotor, mas também poderia ser juiz. Mas, enfim, era um doutor da lei. Esse era o termo que era utilizado. E ele acreditava que estava cumprindo a lei quando ele perseguia os cristãos. Que na interpretação dos doutores da lei, os cristãos eram acusados de heresia contra a lei mosaica. Porque Jesus falava de um novo Deus, de um outro Criador, né? Então, nesse sentido, os cristãos eram acusados de hereges, porque eram contrários à lei mosaica, né? Então, essa narrativa nossa aqui, ó, nós extraímos do livro Paulo e Estevão, que é um livro que eu recomendo a leitura. É maravilhoso. Você vai chorar muito ao ler esse livro. É muita emoção. O Emmanuel consegue nos trazer muita emoção. Bom, mas vamos à passagem. Então, Saulo estava viajando, estava indo rumo à cidade de Damasco. Ele estava no deserto, no meio do deserto. Eles pararam, estavam descansando, né? E uma luz foi se aproximando de Saulo. E quanto mais essa luz se aproximava, maior era a irradiação, maior era a potência fluídica de Jesus se aproximando de Saulo. Mas a irradiação era tão forte, mas tão forte, que é como se fosse ver o sol. E Saulo, ao olhar para Jesus, ele chegou até a ficar cego por alguns dias, né? Mas quando ele vê Jesus, ele cai de joelhos diante da força fluídica do mestre, da sua autoridade moral, né? Então ele cai de joelhos e Jesus fala assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra a toda a gente? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo que cai de joelhos, né? E nesse instante, ele fala, mestre, que queres que eu faça? E essa passagem é tão forte, mas tão forte, porque nesse instante Saulo morreu. E ali nasce Paulo, o maior pregador do Evangelho de Jesus em toda a antiguidade. O maior pregador do Evangelho de Jesus, Paulo de Tarso. O Saulo seguia a lei humana, né, que se modifica com o progresso. E Paulo passou a seguir a lei de Deus, que é imutável. A lei de Deus, a lei do nosso Pai. E agora, o Paulo, o apóstolo, né, tem duas frases dele que também mexem muito comigo. A primeira, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, essa primeira frase é o conceito de liberdade de Paulo, que nós precisamos refletir para os dias de hoje. Porque nós, em nome da liberdade, estamos fazendo cada coisa. Parece que estamos perdidos. Mas é Paulo de Tarso, né, que nos traz essa bela reflexão. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Que frase linda. E essa segunda, então, gente, é maravilhosa. Quando Paulo falou assim, ó, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ah, que palavras que tocam a minha alma. Ah, que alegria. Ah, quanta emoção nessas palavras de Paulo. Então Jesus, ele nos ensina a lei de Deus, a lei natural, né? Uma lei que é imutável, enquanto que as nossas leis são transitórias, meus irmãos. As leis humanas são transitórias. E na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tornando as nossas leis melhores. Mas a lei de Deus,
é imutável. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Bom, o Filho de Deus. Interessante que essa citação aqui, ela aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se ela aparece, se essa frase é citada pelos 4 evangelistas, é porque ela tem uma importância muito grande. E quando é só um que fala, a gente pode ficar um pouco, né, em dúvidas. Mas não é o caso. Então, vamos lá. O Pai ama o Filho e tudo confiou às suas mãos. Tudo que é dele é meu. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Pai, santificado o teu nome. Venha o teu reino. Olha, gente, então são 2 parágrafos e Jesus está se referindo a Deus, o Pai dele, o nosso Pai, né? Olha lá, o Pai ama o Filho. Deus me ama, né? E tudo confiou às suas mãos. Ele confiou nas minhas mãos a tarefa de ensinar ao povo o seu evangelho, as suas leis, né? E aí ele é mais direto ainda. Meu Pai trabalha sempre. Meu Pai. E eu trabalho também, né? Pai, santificado o seu nome. Pai, venha o teu reino. Interessante que nesse sentido tem um francano que eu gosto muito dele, hoje espírito, o Zé Russo. Ele falava assim, ó, gente, eu sou pobre, mas o meu pai é rico, né? Então, e Jesus falando, né? Tudo que é do meu pai é meu. Aí o Zé Russo fala isso de outra forma, né? Eu sou pobre, mas o meu pai é rico. Então, esse ar que nós respiramos, gente, é de Deus. Esse corpo que nós estamos utilizando, encarnados nessa presente encarnação, é de Deus. O alimento que nós encontramos é de Deus. É tudo de Deus. E Ele nos empresta. Ele nos deixa utilizarmos para evoluirmos e para auxiliarmos uns aos outros. Bom, mas enfim, então o texto diz o quê? Que Jesus é filho de Deus. E essa é uma concepção espírita. Para nós espíritas, Deus é o Pai, é o Criador. E Jesus é um espírito, é filho. Foi criado simples e ignorante. Então ele é filho. E aqui na mesma linha, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Pai, eu tenho confiança em você. Estou em suas mãos. Subo para meu Pai e vosso Pai. Olha só. Subo para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Meu Pai é maior do que eu. Coisa linda, né, gente? Imaginem vocês, gente, é um espírito puro que está falando isso. É um espírito perfeito que está falando isso. Meu Pai é maior do que eu. Isso significa que Deus é superior a Jesus. Isso significa que Jesus foi criado por Deus. Isso significa que Deus e Jesus não são o mesmo ser. Até porque Deus é outra coisa, né? Não é espírito. Quando nós estudamos a Trindade Universal, né, fala que Deus criou 2 elementos gerais do universo. Ele criou a matéria e criou o espírito. Então, juntando Deus, que é o Criador, né? Deus que é o Criador, o espírito e a matéria, eles formam a Trindade Universal. O Criador mais o espírito mais a matéria. São os elementos gerais
do universo são dois, né? E a Trindade universal é o Criador com a sua criatura. Então, o Espírito é uma coisa, a matéria é outra. E Deus é uma terceira coisa. Portanto, Deus e Jesus, eles não têm nada a ver um com o outro. Bom, tem a ver o fato que um é pai e o outro é filho, tá? Então, aqui mostra a superioridade de Deus sobre todos nós, inclusive sobre Jesus. Mais uma citação. Não vim de modo próprio, vim de Deus que me enviou. Vou repetir. Não vim de modo próprio, vim de Deus que me enviou. Digo no mundo o que aprendi de meu Pai, o que ele me ordenou anunciar. Olha só, gente. Digo no mundo o que aprendi de meu Pai, o que ele me ordenou anunciar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. As palavras que vos digo são de espírito e verdade. Evangelho de João. Né? Aí nós vamos lá para a pergunta, o item 621 do Livro dos Espíritos, né? É onde está escrita a lei de Deus? A resposta, na consciência. Então, quando Jesus fala assim, ó, e o que ele me ordenou anunciar, né? O que ele me ordenou anunciar. Digo ao mundo o que ele me ordenou anunciar. Então, ele está mostrando o quê? Que ele é um filho obediente. Que obedece, né, as ordens de Deus, ou as recomendações de Deus, ou as instruções de Deus. Ele é obediente a ele. Né? Então isso é muito bom, gente, nós vermos isso daí. Mas para obedecer a Deus, nós temos que fazer o quê? Ora, as leis de Deus estão na nossa consciência. Então nós temos discernimento para saber o certo e errado. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa errada, a nossa cabeça fica martelando, fica matutando. Por quê? É a lei de Deus se manifestando em nós. Né? Então nós sabemos muito bem o que nós temos que fazer na Terra. E seguir o exemplo de Jesus. Né? Obedecer às instruções do nosso Pai, do nosso Criador. Bom, aqui uma citação do livro A Gênese, no capítulo 15, tá? Então, o capítulo 15, é o item 27, tá? Que vai falar sobre curas, numerosas curas operadas por Jesus. Então, diz no texto da Gênese, abre aspas, de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, e não há o que contestar, as curas. Então, quer dizer, na trajetória de Jesus, o trabalho com cura, ele dá um destaque muito grande. Tá? É o que está dizendo nesse parágrafo. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas extraordinárias. Bom, então olha só o que Jesus quis nos mostrar. Que o verdadeiro poder é fazer o bem. O verdadeiro poder é amar ao próximo. O verdadeiro poder é amar a Deus. O verdadeiro poder é amar a si mesmo. O verdadeiro poder é amar. Ou, se preferir, servir. Fazer o bem. Praticar a caridade. Agora, uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 5, Poder da Fé. Então diz o texto do Evangelho, abre aspas, aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Então, vejam vocês, gente, aqui Kardec
está nos dizendo que uma pessoa que tem a mediunidade curadora, né, quer dizer, uma predisposição orgânica especial, é um tipo especial de mediunidade. Então, o médium curador, que é alguém que tem um poder fluídico normal, né, um grande poder fluídico, perdão, juntando ardente fé e vontade de fazer o bem. Então, essas pessoas podem promover curas. E aprendemos também que a doutrina espírita, mesmo se não houver um médium curador, mas se tiver alguém com ardente fé, desejo de fazer o bem, pode iniciar um processo de cura. Né? Então, nem precisa necessariamente ser um médium curador. Qualquer pessoa pode iniciar um processo de cura. Basta para isso ter fé, ardente fé e desejo de fazer o bem. Então, o que Jesus fez, como ele era um espírito puro, ele sabia manipular os fluidos. Tanto é que nessa imagem que vocês estão vendo aqui em cima de mim, né, Jesus fala assim: alguém me tocou. Era uma mulher, uma enferma, e ela acreditava que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então Jesus falou assim: ó, alguém me tocou. Eu sinto sair virtudes de mim. E de fato, e essa mulher foi curada, né, pela sua fé. Aliás, normalmente Jesus ele falava para as pessoas: vai, a tua fé te curou. Ele não falava eu te curei, a tua fé te curou. Então, para vocês verem a importância da fé, a vontade, o desejo de querer o que? O bem, de querer a promoção de uma cura. Então, isso é muito importante, né, nos ensinamentos de Jesus. Ele sabia manipular os fluidos. Então, o que o mestre fez não foi nada de maravilhoso nem sobrenatural, mas ele sabia manipular os fluidos. Assim como nós, hoje, estudando, por exemplo, no livro A Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, lá nós vamos aprender que para manipular os fluidos, essa frase aqui ela é essencial. Basta a gente querer, basta ter vontade e basta ter uma ardente fé. Quem tem vontade de servir, de fazer o bem, e ardente fé, pode promover esses fenômenos, né, que Jesus também promovia na sua época. Então, na verdade, né, ele não fez nada assim de maravilhoso e nem sobrenatural. E é esse o ponto que nos interessa nesse momento. Bom, aqui tem uma afirmação do André Luiz Alves Júnior, e que na sequência nós vamos mostrar que de fato o que ele está falando aqui é uma grande verdade. Tá? Então ele fala assim, ó, que o Espiritismo nos explica que Jesus é um espírito criado por Deus, simples e ignorante, como todos nós, mas que já percorreu todo o caminho, todo o processo evolutivo, até chegar à condição de espírito perfeito. Então, essa é uma afirmação que nos próximos slides nós vamos procurar provar para vocês que é uma verdade, tá? Aliás, que a gente já começa aqui com o item 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para servir de guia e modelo? A resposta é muito simples: Jesus. Então, primeiro, o que nós sabemos a partir do item 625 do Livro dos Espíritos? Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos oferece de ser humano. Então, nós não precisamos de ídolos, nós não precisamos de mitos, nós já temos. O que Deus nos oferece como modelo e guia é só um, é Jesus. Então é esse que nós temos que seguir, né? Esse nós temos que seguir. Muito bem. Eu gosto muito dessa imagem, acho ela muito impactante. E aqui uma frase de Jesus, que normalmente a gente ouve assim, ó, Jesus teria dito, vós sois deuses.
Tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Bom, eu não encontrei essa frase de Jesus dizendo, vós sois deuses. Mas encontrei no Evangelho de João essa aqui, ó, que é muito parecida. Abre aspas. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Fecha aspas. Seria o equivalente a dizer, vós sois deuses, isso que eu faço, vocês também vão fazer. Ou seja, aquele que crê em mim, aquele que é cristão, né, o meu seguidor, também fará as obras que eu faço. E fará muito mais do que eu. Então, Jesus mostrando o quê? Que ele não é um ser diferente. Né? Ele é superior, sim, mas não diferente. Porque tudo que ele fez, nós também temos capacidade para fazer. E um dia, indubitavelmente, vamos fazer. Eu estou procurando, gente, mostrar para vocês as fontes dos textos que eu estou utilizando, tá? E como está sendo gravado, depois vocês vão fazer uma pausa e conferir essas informações. Mas livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, Superioridade da Natureza de Jesus. Capítulo 15, item 2. Tá lá, ó. Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. Claro, óbvio, né? Então, olha só, como homem, Jesus como homem. Essa frase é muito forte. Jesus como homem, porque ele encarnou como homem. Ele não reencarnou. Não reencarnou porque ele é espírito puro. Então ele não passa mais pela lei de causa e efeito. Já atingiu a perfeição. Então quando ele veio à Terra, ele encarnou como homem, né? Ou seja, com um corpo carnal. O corpo de Jesus era carnal, de carne e osso, tá? Esse é um ponto. Agora, como espírito puro, desprendido da matéria, ele vivia mais a vida espiritual do que a material, óbvio. E esse é o grande convite para nós. Vivermos mais a vida espiritual. Normalmente nós vivemos o quê? Só a vida temporal ou a vida carnal. Nos preocupamos mais com as questões materiais. E temos que nos preocupar com as questões materiais, isso não está errado. Mas o convite é vivermos mais a vida espiritual. E a gente vai conseguindo isso na medida que vai evoluindo. Então é uma questão de lógica. Jesus vivia mais a vida espiritual porque era um espírito puro. E não é o nosso caso. Mas qual é o convite? Vamos procurar viver mais a vida espiritual. Vamos procurar dar mais atenção à vida espiritual. Né? Mas o ponto aqui de destaque nesse texto é que Jesus encarnou como homem. Tinha o corpo igual ao nosso. Tá? Só a alma que era diferente. Só o espírito é que é puro. E nós ainda não chegamos a essa condição. Mas vamos chegar. Aqui eu vou ser um pouco redundante, desculpe, tá? A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e o seu perispírito. Então tá lá, o Gênesis, continua no capítulo 15, o mesmo item 2. Estão dizendo o quê? Reforçando o quê? Que Jesus, por ser espírito puro, ele dominava, né, a questão da manipulação dos fluidos. Então ele dominava a matéria do seu corpo e do seu perispírito. Por ser um espírito puro, ele dominava e sabia manipular como ninguém esses fluidos. Tá? Então esse é um ponto de algo que nós ainda temos muito que aprender em termos de desenvolvimento dos fluidos. Então nós temos muito que estudar sobre o perispírito. Infelizmente nós estudamos pouco. Deveríamos estudar mais, porque o perispírito é a grande alavanca
no processo do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento espiritual. Porque nós necessitamos dele. Ele é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Bom, agora nós evocamos o Livro dos Espíritos, itens 112 e 113, né, que diz o seguinte, sobre os espíritos puros. Nenhuma influência sofrem da matéria. Os espíritos puros, gente, não sofrem nenhuma influência da matéria. Isso é importante. O que mais? Superioridade intelectual e moral absoluta. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos outros espíritos das outras ordens, tanto da segunda ordem como da terceira ordem. O espírito puro tem uma superioridade intelectual e moral absoluta. É Jesus, tá? Estou falando de Jesus. O que mais? Os espíritos que a compõem, quer dizer, os espíritos puros, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Está falando de Jesus, gente. Lembra aquela frase anterior, que Jesus foi criado simples e ignorante? Está falando, espírito puro, eles foram criados simples e ignorantes. Passaram por todas as etapas, por todos os graus da escala. Jesus passou por isso, tá? Então, isso é muito importante, gente, que é a confirmação daquela frase anterior, que ele não é um espírito especial, diferente, um privilegiado, não é. Agora o céu e o inferno. Céu e inferno, primeira parte, é o capítulo 8, né? Item 15. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Tá aí, gente. Jesus não é um ser privilegiado. Ele auxilia na direção do universo? Sim, Jesus trabalha aqui no nosso planeta, o governador do planeta. Então, ele tem uma importância muito grande para Deus. Ele é um auxiliar direto, vamos dizer assim, tá? Mas ele conquistou, tá? Através do quê? Do seu esforço, da sua luta diária, através do quê? Da sua reforma íntima, ele atingiu a perfeição. E conquistou, né, esse posto de um auxiliar direto de Deus. Isso é mérito, tá? Então, da mesma forma, nós também estamos participando desse processo. Estamos buscando a nossa o quê? A busca da perfeição. Estamos buscando a nossa perfeição. Item 625, Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus, gente, ele é o tipo de perfeição moral que nós podemos aspirar num planeta de expiação e provas. Quando a gente estiver no mundo, quando o planeta Terra de fato for um mundo de generação, talvez o modelo seja outro. Quando a Terra for um mundo feliz, talvez o modelo seja outro. Ou seja, Jesus, ele atingiu a perfeição para um planeta de expiação e provas. Mas ele tem muito que evoluir ainda, né? Porque a evolução, ela é constante. Nenhum espírito vai atingir a condição de Deus, de inteligência suprema. Porque se isso acontecer, aí Deus não vai ser único. São dois deuses. Isso não acontece de acordo com a lei, tá? Então Jesus é um espírito sempre em evolução. Isso precisa ficar claro para nós também. Tá? Ele está sempre em evolução, tá? Agora, ele é o modelo mais perfeito que nós temos.
para o planeta Terra, para o momento que nós estamos passando na nossa jornada evolutiva, tá? E é esse modelo que nós temos efetivamente que seguir. Quem é Jesus? Será que existe o Jesus católico? Será que existe um Jesus evangélico? Será que existe um Jesus espírita? Uma vez eu fiz uma palestra no Centro Espírita, aí no final o pessoal veio me cumprimentar e tal, gostaram da palestra, mas teve um companheiro que me falou assim, ó, tá bom, legal, gostei, mas da próxima vez use uma imagem de um Jesus espírita, porque esse Jesus aqui, ó, ele é católico. Essa imagem da Sagrada Família, esse Jesus é católico. Eu não sabia que existe Jesus católico, evangélico, espírita. Aliás, por que a gente fica tão preocupado com a imagem de Jesus, né? Por que isso é importante? Será que isso é importante? Ou será que o seu evangelho é importante? Ou será que a sua mensagem é importante? Daí a pergunta: quem é Jesus? Bom, Jesus é o Espírito da Verdade. Então, no excerto a seguir, o texto a seguir, nós vamos apresentar para vocês um trecho da Revista Espírita de dezembro de 1864, né, onde tem uma matéria assinada pelo Espírito da Verdade a respeito do lançamento da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que na época, inclusive, não tinha esse nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi inicialmente publicado com o nome Imitação do Evangelho. Então aqui o Espírito da Verdade faz uma apresentação do Evangelho, faz uma homenagem ao Evangelho, que é um livro muito importante, e ele nos deixa algumas pistas de que ele, Espírito da Verdade, é também Jesus. Preste atenção na narrativa do Espírito da Verdade. Né? Então, ele falando sobre o livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, ele fala assim, ó, o Espírito da Verdade. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Atenção, preste atenção. Ele fala assim, ó, há 18 séculos vim por ordem de meu pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Olha, ele está no século XIX. Essa mensagem aqui é de 1864. Está no século XIX. Né? Aí ele fala assim, ó, há 18 séculos, ou seja, no século I, vim por ordem do meu pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Quem é que veio no século I, por ordem de Deus, trazer a sua palavra aos homens? Mas mais embaixo, olha o que ele fala na sequência. Há várias moradas na casa do meu pai. Disse-lhes eu, há 18 séculos. Olha o que o Espírito da Verdade falou. Há várias moradas na casa do meu pai. Disse-lhes eu, há 18 séculos. Gente, quem que no século I veio nos ensinar que há várias moradas na casa do pai? Foi Jesus. Então aqui o Espírito da Verdade está falando, eu sou Jesus. Agora nós vamos comparar duas mensagens. Uma foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito da Verdade, que é essa daqui, e a outra foi publicada no Livro dos Médiuns, assinada por Jesus. Eu vou mostrar para vocês que é a mesma mensagem, tá? Essa é a ideia. Que é mais um indício, mais uma prova de que Jesus e o Espírito da Verdade é a mesma individualidade. Bom, o mesmo Espírito, né? Talvez não a mesma individualidade. Jesus foi uma individualidade, Espírito da Verdade outra, mas é o mesmo Espírito. Bom, então vamos ao texto do Evangelho, lá do capítulo 6. É o advento do Espírito da Verdade. Então ele fala assim, ó.
Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Agora vamos na mensagem do livro dos médiuns. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Vocês estão vendo que é a mesma coisa, né? Vamos voltar lá? Olha lá, ó. Olha lá. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Aí continua, agora em amarelo, né? Cor amarela. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Esse é o Evangelho, né? Agora vamos lá no livro dos Médiuns. Venho trazer a verdade, escutai-me, o Espiritismo, como outrora, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. Vocês estão vendo, né, gente? Olha lá, olha lá, olha lá. Reina a imutável verdade. Aí continua, lá no Evangelho agora, né, assinada pelo Espírito da Verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germirem as plantas e levante as ondas. Agora vamos para o texto do Livro dos Médiuns, assinado por Jesus. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Não é a mesma coisa? Olha lá, ó. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas, que levante as ondas. Agora a cor amarela, texto do Evangelho, assinado pelo Espírito da Verdade. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse. Agora vamos lá para o texto do Livro dos Médiuns, assinado por Jesus. Revelei a doutrina divina como ceifeiro, atiei em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: Vinde a mim vós, todos que sofreis. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Eu pergunto para vocês, gente, é ou não é a mesma mensagem? Né? Certo? Comparando de novo as duas, ó. Depois vocês vão poder pausar cada uma delas e compará-las. Pode até ir nos livros também, tá? Aí tem a indicação bibliográfica para poder beber na fonte. O governador do planeta. Sim, Jesus foi o governador do planeta. Tem várias passagens na Revista Espírita que vão falar sobre isso. Então eu escolhi uma passagem da Revista Espírita e também uma de Emmanuel, que eu gosto dessa passagem do Emmanuel, tá? Então essa primeira passagem aqui está na Revista Espírita de 1864, é um artigo, um caso de possessão senhorita Júlia. E nesse artigo desse caso de possessão tem uma mensagem do espírito Samuel Hahnemann, que é o criador da homeopatia. E o Hahnemann, ele diz o seguinte, abre aspas, se referindo ao Espírito da Verdade, é o dirigente ou governador da Terra. Então está dizendo que o Espírito da Verdade, que nós já mostramos que é Jesus, é o dirigente ou governador da Terra. E aqui a fala do Emmanuel, tá? Eu não vou ler todo o texto, não. Vou pegar só no finalzinho, né, em branco, né? Jesus organizou toda a formação do nosso planeta, desde o seu desprendimento da nebulosa, solar. Então, ele organizou toda a formação do planeta. Podemos considerar Jesus como o nosso mestre e o nosso governador. Emmanuel, livro A Caminho da Luz. Estamos chegando ao final, né? E aqui eu vou apresentar algumas
algumas falas de Jesus, né, que eu gosto muito. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Que coisa mais linda essa frase de Jesus. Eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nós somos as ovelhas de Jesus. E ele diz: eu sou o bom pastor que dou minha vida pelas minhas ovelhas. E isso, gente, não é metáfora, não. Ele dá mesmo a vida dele por nós. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de cada um de nós, né? Olha aqui esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que coisa mais linda. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Oh, meus amigos, que coisa mais linda. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Continua o mestre. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Que frases lindas de Jesus. Quanto ensinamento! Quanto ensinamento! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, meus amigos, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso porto seguro. E nós temos que lembrar a figura do Mestre e seguir os seus passos, os seus ensinamentos e todo o amor que ele nos ofereceu, que possamos oferecer para as pessoas também, porque é esse o caminho de nos aproximarmos de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. É o caminho de nos aproximarmos desse Mestre maravilhoso e também dos espíritos superiores. E agora? Vamos tirar Jesus da cruz? Vamos? Jesus, ele não pediu sacrifícios, ele pediu misericórdia, né? Ele pediu para sermos solidários uns com os outros, perdoar as ofensas, né? Se colocar no lugar do outro e ter compaixão, ser piedoso com o erro dos outros. Foi isso que ele nos pediu. Em outras palavras, ele nos pediu que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. É isso que ele pediu, para amarmos a Deus e amarmos ao próximo. E por fim, a recomendação de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade. Sou muito grato porque você está comigo até agora. Sou muito grato a Deus por estar encarnado. Sou muito grato a Jesus por ter conhecido o seu evangelho. Eu sou muito grato a Allan Kardec por nos trazer tantos ensinamentos com bases sólidas, com base numa fé raciocinada, com base na razão, com base na lógica. Kardec nos aproxima de Jesus. Kardec nos aproxima uns dos outros. E que possamos nos amar. E que possamos nos instruir. E que possamos carregar a mensagem da esperança. Porque dias melhores virão.
Essa é a imagem de Jesus que eu mais gosto. Mas não é porque ele é preto ou branco, né, gordo ou magro, não. É porque ele está sorrindo. E o evangelho de Jesus é evangelho de alegria. Então, meus amigos, fiquemos com Jesus, com alegria, muita paz em nossos corações. Estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Espero ver você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.